Olá a todos, bem-vindos a mais um dia, glória a Deus, mais uma semana, Deus seja louvado em todo o tempo. Eu quero saber como foi o vosso fim de semana. Vocês podem pensar assim, mas o Simeão não está aqui ao vivo, ele não está a falar diretamente connosco. Eu estou sim, eu leio os vossos comentários, inclusive muitas vezes eu comento, então eu quero saber como foi o vosso fim de semana. Foi tranquilo ou não? Se há algum pedido de oração específico que vocês querem, por favor, digam-me para que eu então possa orar por vocês. O meu fim de semana, obrigado por perguntarem, foi bem tranquilo, graças a Deus, só que está frio, está tanto frio que eu até estou com uma blusa. Agora, na verdade, se comparado com Portugal, na verdade nós não sentimos assim tanto frio, só que como aqui faz muito mais calor do que em Portugal, a diferença de temperatura causa uma sensação de frio grande. Vocês sabem do que eu estou a falar porque pronto, está frio mesmo. Eu não sei quanto na vossa cidade, por favor digam-me. Na vossa cidade está frio ou não? E qual é que é a vossa cidade? A cidade onde vocês estão. Glória a Deus, amados, eu vou orar e nós vamos partir para a leitura. Deus seja louvado em todo o tempo. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado e que venha o teu reino e seja sempre feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos cada vez mais o que significa que o teu nome seja santificado. Significa literalmente que nós entendamos e vivamos de acordo com um facto que é tu és santo. E a tua palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, porque é ela que nos liberta totalmente quando nós recebemos a Cristo, mas dia após dia das nossas concupiscências, da nossa luta, levando sim a nossa cruz diária. Obrigado, Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai, porque aí nós temos a certeza de que nós estamos em Cristo, porque temos claramente a tua palavra revelada, que é Cristo Jesus. E isto somente por causa do teu Espírito Santo, nenhum de nós pode se chegar a ti sem ser pelo Espírito Santo e, obviamente, o Espírito Santo leva-nos a Cristo. Por isso nós não chegamos a ti. Toda honra e glória sejam para ti. Se há alguma coisa que alguém necessite, seja física, emocional, espiritual, seja o que for, Pai, eu peço que tu tomes, que tu mostres a essa pessoa que tu estás presente. Quer essa coisa seja feita ou não, eu quero que tu mostres, que dês certeza a essa pessoa, que tu aumentes a nossa fé, Pai, e que nos faças permanecer na tua palavra, porque teu é o reino, o poder e a glória. Glória, eu oro a ti. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos do mal. Obrigado, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Podem abrir as vossas Bíblias em Números capítulo 24 e nós vamos começar já a leitura. Como vocês podem ver, o canal Simeão está a ter muitas coisas novas. Para vocês só têm dois, que é a atualização do horário das lives ou das estreias e as perguntinhas às 7 da manhã. Mas, se Deus permitir, a partir de amanhã vamos ter novos conteúdos, 2 conteúdos. Um vídeo curto, chamado Short, e um vídeo normal. Ambos com devocionais diários. A sério, Simeão? A sério. Agora, este aqui, eu não sei se alguns dias eu não farei, mas vai depender mesmo de se eu consigo ou não fazer isso, mas peço oração para que, se assim Deus me permitir, eu faça diariamente e que não seja um peso no sentido negativo. Se for um peso no sentido positivo, glória a Deus, mas se for no sentido negativo, não. As lives, obviamente, são um peso no sentido positivo. Estas estreias aqui, estes vídeos que nós, de leitura bíblica e comunhão, eu realmente amo fazer e com certeza amarei também fazer devocionais, mas neste caso, amados irmãos, eu falo em termos de tempo, ok? Glória a Deus em todo o tempo. Números 24, a partir do versículo 1. Quando Balaão percebeu que o Senhor se agradava de abençoar Israel, não recorreu à adivinhação como antes.
Em vez disso, voltou-se em direção ao deserto, onde viu o povo de Israel acampado de acordo com suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Como são belas suas tendas, ó Jacó! Como são lindas suas moradas, ó Israel! Estendem-se diante de mim como palmeiras, como jardins à beira do rio. São como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Águas jorrarão de seus baldes e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag e seu reino será exaltado. Deus os tirou do Egito, ele é forte como o boi selvagem. Devora todas as nações que se opõem a ele, despedaça seus ossos e com flechas as atravessa. Como leão, Israel se agacha e se deita. Como a leoa, quem tem coragem de acordá-lo? Sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. O rei Balac se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, gritou: Eu chamei para... Talvez até bater palmas mesmo. Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, em vez disso, você os abençoou 3 vezes. Vá embora, volte para casa. Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balac: Você não se lembra do que expliquei a seus mensageiros? Eu lhes avisei. Mesmo que Balac me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma boa ou má contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Agora volto para o meu povo, mas primeiro lhe direi o que esse povo fará ao seu povo no futuro. Balaão transmitiu a seguinte mensagem. Esta é a mensagem de Balaão, filho de Beor, a mensagem do homem cujos olhos veem com clareza, a mensagem daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento dado pelo Altíssimo, que tem uma visão concedida pelo Todo-Poderoso, que se curva com os olhos bem abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará o crânio dos descendentes de Sete. Tomará posse de Edom e conquistará seu inimigo Seir, enquanto Israel marcha adiante em triunfo. De Jacó surgirá um governante que destruirá os sobreviventes de Ar. Então Balaão olhou na direção de Amaleque e transmitiu a seguinte mensagem. Amaleque era a primeira de todas as nações, mas seu destino é a destruição. Em seguida, Balaão olhou na direção dos queneus e transmitiu a seguinte mensagem. Sua habitação é segura, seu ninho está apoiado nas rochas. Os queneus, porém, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Balaão concluiu sua mensagem com estas palavras. Ai, quem pode sobreviver quando Deus fizer essas coisas? Navios virão do litoral de Chipre, oprimirão Assur e afligirão Éber, mas eles também serão destruídos. Então Balaão se levantou e voltou para a sua terra, e Balac também seguiu o seu caminho. Enquanto o povo estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moab. Assim os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Amados, é importante nós vermos que Balaão não é a mesma coisa que Baal. Muitas pessoas confundem essa questão. Balaão, profeta
eu vou dizer, chamá-lo assim, profeta de Deus, ok? Baal não tem nada a ver com Balaão. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor, em plena. Isto foi o que o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob a sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Fineias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior da sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Fineias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou-me a ira dos israelitas ao demonstrar também zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança dou a Fineias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbi e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor, e também por causa de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Glória a Deus, amados. Narrativa fácil de compreensão, pelo menos eu creio desta maneira. Se algum de vocês tiver alguma questão, pode fazer assim perguntas, ok? Mas fácil de compreensão aqui. Mas uma coisa eu quero dizer. Reparem nisto aqui. Mesmo que Balaque me desse seu palácio... Isto foi Balaão que disse quando foi chamado por Balaque. Pelos mensageiros de Balaque. Balaão disse assim a Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Amados, isto é uma coisa que nós temos que entender, que nós temos que viver realmente. Muitas vezes nós achamos que as boas intenções, Deus então ama todas essas boas intenções e tudo mais. Amados, a Bíblia não nos explica isso. Reparem que em 1 de Samuel, nós vemos 1 de Samuel 12, creio eu, 1 de Samuel 15, nós vemos algumas boas intenções a serem feitas, mas esses homens morreram. Por exemplo, quando Uzá, creio eu, tocou na arca, ele morreu. Não era para ele ter tocado na arca. E qual foi a intenção dele? Ajeitar a arca, porque ela estava a cair. Ele pensava, então ele quis ajeitar. E ele morreu instantaneamente, amados. E muitas vezes nós queremos fazer coisas boas no nosso ponto de vista, coisas para Deus, mas elas podem não ser boas perante Deus realmente, ok? Nós temos que nos limitar a uma parte ilimitada que é na obediência. Nós muitas vezes dizemos assim: se a Bíblia não condena, então eu posso fazer. Faz primeiro aquilo que a Bíblia diz para tu fazeres, ok? E depois, e aqui eu falo principalmente no Novo Testamento para que não haja muita confusão com as práticas do Antigo Testamento. Mas vê só o que a Bíblia diz no Novo Testamento para tu fazeres. Já cumpres tudo de maneira perfeita, então com certeza Deus te dará o que Ele assim quer que tu faças. Mas, amados, eu digo-vos que é impossível ao homem cumprir todas essas coisas e somente ao Espírito Santo é que é possível cumprir, e Ele faz-nos cumprir sim, mas é através dele. Ou seja, amados, a tua intenção, por mais boa que seja, por melhor que seja,
ela não é realmente boa, porque a Bíblia é clara em Romanos, ela diz que todos aqueles que estão na carne, Romanos 8, não podem agradar a Deus. E tu e eu somos apenas carne, mas graças a Deus que por meio de Cristo Jesus nós temos o Espírito dele. Então, amados, vocês podem perguntar, Simeão, então quer dizer que eu posso fazer as coisas por meio do Espírito? Exatamente, mas aí é o Espírito. Então, não faças as coisas porque achas que é bom, mas vê na Bíblia, faz as coisas consoante a Bíblia, porque aí tu sabes que é consoante o Espírito de Deus. Mas eu estou a sentir fazer... Eu, que sou um homem, estou a sentir ir à casa de uma mulher da minha idade e orar por ela. Isto não vem de Deus. Ok? Então, mesmo que eu esteja a sentir boa intenção e que eu queira ajudar 100%, nós sabemos que Deus não vai querer uma coisa destas, que um homem fique sozinho com uma mulher e eles não são marido e mulher, obviamente não são irmãos, não são de sangue mesmo, não são mãe e filha. Amados, mãe e filho neste caso, amados, nós temos que ter em atenção que a Bíblia é clara no tocante a pecado, amados, de maneira direta, isto é pecado, e coisas parecidas com esse tipo de coisa são pecado também. Então, amados, nós temos que estar muito atentos, porque não existe um ditado, eu não sei se existe aqui no Brasil, eu creio que sim, mas em Portugal nós utilizamos muito um ditado que é: de boas intenções está o inferno cheio. Amados, e reparem que Balaão sabia disto, ele diz assim: eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Ou seja, até poderia ser boa, no ponto de vista dele, no meu ponto de vista, no teu ponto de vista, mas será que é isso mesmo que Deus quer? Amados, muitas vezes nós queremos trazer uma pompa às coisas de Deus, tanto nas orações quanto nas igrejas, e toda uma pompa. Deus olha para o coração, Ele olha para a simplicidade, amados. Ele olha para a dedicação que nós temos, amados, e isso é importante. E, mais uma vez eu digo, será que este aqui é bom? Será que o que eu estou a fazer é bom? Mundanamente falando, humanamente falando, pode ser bom ajudar aquela pessoa ou outra, mas o que é que Deus quer? É que o nosso ajudar muitas vezes prejudica o outro. Então, se for coerente com a Bíblia, glória a Deus. Agora, se é um pensamento teu, um pensamento meu, glória a Deus à mesma, mas nós não estamos a fazer segundo a vontade de Deus, porque não está coerente com a Bíblia. Eu quero que nós pensemos nisto, claro, e com isto uma pequena pausa de 30 segundos para refletirmos e também pensarmos depois da live, se Deus assim permitir, depois do vídeo, se Deus permitir. Lucas 2, 1 a 35. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui eu vou sublinhar esta parte para nós falarmos daqui a pouco. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Ok, vou sublinhar mais duas coisinhas aqui. O anjo disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador,
nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos que o anjo tinha dito a respeito da criança, e todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for homem, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Nós lemos isto aqui, amados, e este sacrifício exigido significa... ele era exigido mesmo, porque quando alguém consagra ao Senhor, ele oferece, mas depois a Bíblia diz que eles tinham de resgatar os filhos. Como é que eles iriam resgatar? Não, neste caso com sacrifícios exigidos pela lei, para que o filho não fosse sacrificado, ok? Para que aquela criança, aquele bebê não fosse sacrificado, porque Deus nunca exigiu, nunca pediu sacrifício de bebés, ok? Nunca permitiu que isso acontecesse. Então ele dizia, ok, esses são meus, eles consagravam ao Senhor, mas depois o casal, os pais, neste caso a mãe, né? Teriam que dar o sacrifício exigido pela lei do Senhor para então resgatarem novamente o filho, sem sacrificá-lo, obviamente. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Bonito nome. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Glória a Deus, amados. Algumas coisas breves aqui. Reparem, ela deu à luz seu filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isto foi no próprio dia, ok? Muitas vezes nós dizemos, sim, os reis magos chegaram lá no dia. Não, os reis magos não chegaram lá, aquilo que consideramos reis magos, não chegaram lá naquele dia, ok? Alguns pastores chegaram nesse dia, mas aqui não diz que estes pastores são os reis magos, tanto é que eles não ofereceram nada ao menino,
ok? Então nós vemos que naquela noite, alguns pastores próximos ali foram ter com o menino, mas não são os Reis Magos. Reparem aqui, hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador. E outra coisa aqui à frente, tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. 8 dias depois, ou seja, no mesmo dia, alguns pastores foram lá. Não foram os Reis Magos aqui, ok? Pelo menos não mostra aqui. Incluindo quando nós lemos essa parte dos Reis Magos, nós vemos mesmo que se passaram, eu creio que mais de um ano até os Reis Magos o encontrarem. Mas normalmente nós dizemos assim: oh, coitadinho de Jesus, não havia lugar numa hospedaria, então ele deitou-se numa manjedoura. Creio que, amados, se nós formos ver, e eu dei isso no primeiro semestre que eu fiz no seminário, se nós formos ver, uma manjedoura era um lugar muito bom, porque era um lugar quentinho. As pessoas não cabiam lá dentro, pelo menos eu creio isto. Mas o bebê cabia e era um lugar quentinho mesmo. Os animais foram ver Jesus. Não, reparem, ele está no lugar da manjedoura. Os animais vão lá estar, obviamente. Mas era um lugar quente, amados. Okay? Que era necessário aqui. Então, glória a Deus. Representa humildade, pobreza ou alguma coisa assim? De certa maneira representa essa, entre aspas, humildade. Mas isso aí, amados, não é algo para nós fazermos de doutrina, ok? Mesmo só uma curiosidade, vou dizer. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança e todos ouviam a história dos pastores e ficavam admirados. Pronto, estamos a ver aqui aquilo que os pastores fizeram. Aqui, eu creio que a ACF e as Bíblias mais literais, elas vão dizer José e sua mãe, ou sua mãe e José, não a mãe de José, ok? Mas porque José não era pai biológico de Jesus. Maria é mãe biológica nesse sentido, claro, mas José não. Mas as versões atuais, e não me faz confusão alguma, dizem os pais de Jesus. Porque, amados, José foi um pai sim para Jesus. Agora, não foi o pai. Aí Jesus sempre teve, e ele deixou claro até aos 12 anos, quando ele foi levado ao templo, para mostrar, para fazer cumprir algumas leis exigidas às crianças de aproximadamente 12 anos. Elas recitavam parte da lei e tudo mais, para ver se os pais estavam a ensinar corretamente na lei. Jesus foi, não sei se vocês se lembram, e ele disse assim, e depois eles voltaram, eu creio que tem sido aí, agora não me estou a lembrar se foi mesmo. Depois José e Maria voltaram e depois disseram, cadê Jesus? Voltaram para trás e Jesus estava a falar com alguém e Jesus disse, vocês não sabem que eu tenho que tratar dos negócios do meu pai? Ele não estava a falar dos negócios de José, ele estava a falar dos negócios do Pai Celestial, ok? Mas não me fazem confusão alguma ter aqui os pais, ok? Glória a Deus, amados. Pequena pausa e vamos para Salmos 59, 1 a 17 e Provérbios também. Glória a Deus. Salmos 59, 1 a 17. Ao regente do coral, Salmo, e aqui Miktam, nós temos falado sobre isso, podes ir às lives anteriores para ouvir sobre isto. Salmo de Davi, sobre a ocasião em que Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi, a fim de matá-lo. Para ser cantado com a melodia Não Destruas, que era uma melodia que eles tinham lá, ok? Nós temos falado sobre isto. Livra-me de meus inimigos, ó Deus, protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos, salva-me dos assassinos.
Armaram uma emboscada para mim. Inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor. Embora eu não tenha pecado, nem os tenha ofendido. Sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta, vê o que está acontecendo e ajuda-me, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Desperta e castiga as nações, não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles saem à noite rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade. Ouve as coisas imundas que lhes saem da boca. Suas palavras cortam como espadas. Afinal, quem nos ouvirá? Dizem com desprezo. Mas tu, Senhor, ris deles, zombas das nações. És minha força, em ti espero. Pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Em seu amor, meu Deus estará comigo. Permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Não os mates para que o meu povo não se esqueça depressa. Dispersa-os com teu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelas coisas pecaminosas que dizem, pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentiras. Destrói-os em tua ira, extermina-os por completo, então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. Eles saem à noite rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade. Andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Provérbios 11:14. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Glória a Deus, meus amados irmãos. Isto é algo que nós devemos realmente, aqui está, ok? Realmente atentar, meus amados irmãos. Glória a Deus em todo o tempo. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Já mostra que para gerir uma nação, tem que haver líder, ok? Ter muitos conselheiros lhe dá segurança. Então, amados, não vamos ser orgulhosos ao ponto de dizer, não preciso de ninguém. Todos nós precisamos. Glória a Deus pela sua sabedoria e que Ele dá às pessoas, amados, através da Bíblia Sagrada, claro. Deus seja com todos vós, permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós. Tenham todos uma ótima semana, uma continuação, neste caso, uma boa noite e um ótimo dia também no dia de amanhã, se Deus assim permitir. Deus seja louvado em todo o tempo e até amanhã, se Deus quiser. Oremos uns pelos outros, amados, e lembrem-se do meu pedido de oração para a gestão e do conteúdo do canal e a gestão de tempo também. Glória a Deus em todo o tempo e que a vontade de Deus seja feita mesmo, sempre, em todo o tempo. Amém.